amigos, mais uma vez agradecer a sua participação no nosso canal, o canal da Igreja Batista do Planalto, e uma alegria muito grande poder chegar até você e estarmos juntos nessa comunicação que fala do amor de Deus, da graça de Deus, da compaixão de Deus para conosco. Nós somos a Igreja Batista do Planalto, aqui no Papicu, Fortaleza, Ceará, na rua Otávio Ferreira Machado, número 81. E hoje, muito especialmente, estou muito feliz com um colega pastor Wendel Moura, que é pastor na primeira Igreja Batista de uma cidade aqui do município aqui do Ceará, ali em Paraipaba. Pastor, obrigado por estar conosco nessa... Eu agradeço pelo convite. E eu queria perguntar como é a chamada de um homem que está em Fortaleza e vai para Paraipaba, uma cidade do interior, com a família, e ele se dispõe a fazer o trabalho de Deus. Como é que você entende o chamado de Deus para uma obra, o chamado de Deus para participar de uma igreja, o chamado de Deus para ser um cristão? Pastor, primeiro eu agradeço o convite, né? Estamos aqui hoje na Igreja Batista do Planalto. Agradeço o convite do pastor Abraão. Pastor, eu entendo o chamado de Deus como vocação. Né? Hoje nós temos que procurar a preparação, nos prepararmos como vocacionados. Deus ele nos vocaciona, porém nós temos que procurar o aprimoramento dessa vocação. A gente vê como vários homens da Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo, vocacionado, chamado por Deus, mas passou um período se preparando, está sendo trabalhado por Deus para exercer esse chamado. Normalmente se uma pessoa, como a gente está ali a 90 quilômetros aqui de Fortaleza, ela sai para uma cidade como Paraipaba, se ela não tiver a vocação e se ela não tiver a preparação, vai ter problemas. Acontece muito disso hoje, né, pastor? A gente percebe muito disso hoje. Eu digo que às vezes algumas igrejas, né, são mais fábricas de desviados do que propriamente igreja. Porque às vezes tem muitos líderes que se auto-intitulam, não se preparam para a vocação, ou às vezes até mesmo não é nem vocacionado e começa um trabalho e acaba tendo que fechar justamente pela falta da vocação. Você entende que a vocação, o chamado para estar no reino de Deus, ele é puramente espiritual? É uma visão de Deus falando para você, chamando, e aí as coisas começam a encaixar. Não é apenas um sonho que se realiza, mas é uma obra que é institucionalizada na sua mente, no seu coração, e você caminha para ela? Com certeza, pastor, com certeza. Eu acredito que o chamado ele parte no coração e na vontade, na preparação, né? E na preparação. E a preparação é o que vai te mostrar, que vai te dizer, né? Se realmente é aquilo que você deseja, né? E na Bíblia a história é muito clara. Jesus era o mestre e ele tinha os discípulos. Quem continuou a obra na propagação do Evangelho foram os discípulos. Os discípulos caminharam. E eles tiveram mestre. Naquela época as escolas não eram como hoje, que você tem a sala A, B e C, um mestre e tal, disciplina tal, lá não, você aprendia caminhando com o mestre, na prática. Era o seminário prático seminário prático. Você tinha a teoria e depois você vinha para. Interessante que lá quando Jesus está pregando na margem ali, que ele fala assim, passemos para o outro lado. Né? Então ali ele está pregando sobre amor, sobre libertação, e ele chama os discípulos a atravessar do lado. No meio do caminho vai acontecer uma tempestade. E aí Jesus lá na margem ele estava pregando sobre fé. Quando chega no meio do caminho vai ter a prática da fé. É tanto que eles acordam Jesus vai dizer para esse homens de pouca fé, né? Homem de pouca fé, né? Porque Jesus ali deu a teoria, vamos atravessar agora na prática ver o que vai acontecer. E acabou que eles atravessaram do outro lado e teve encontro com o Gadareno, teve toda a história que aconteceu, né? Mas eu acredito nisso sim, pastor. Acredito que o chamado ele é no nosso coração, acontece no reino de Deus primeiro, depois no nosso coração. Então nós estamos felizes, obrigado por ter participado hoje no nosso culto e por estar conosco agora no nosso podcast. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua família. Manda um abraço nosso para a Igreja Batista ali em Paraipaba. E você nos segue no nosso canal, aperta lá o sininho, dá um ok e segue a gente.
Nós somos a Igreja Batista do Planalto, aqui em Fortaleza, no Pacu, na rua Otávio Ferreira Machado, número 81. Deus abençoe você.